Bom dia, gente. Que honra. Depois de um longo período, aqui estou novamente partilhando com vocês a vida. A vida real ou a vida criada? A verdade ou a realidade? Então a gente pode compreender o funcionamento e a verdade a respeito das situações, a respeito das ideologias, a respeito das batalhas, a respeito das pessoas, na observação dos acontecimentos e dos fatos como se apresentam, né? Então, eu estudei ao longo de 30 anos a ciência fenomenológica. Por 15 anos eu compartilhei os estudos, os experimentos e o fato inquestionável de que aquilo que eu estudo e que eu compartilho como saber, que eu não vendo, que eu não ensino, eu compartilho. Há uma grande diferença entre ensinar e compartilhar o saber. Ensinar, você diz que você está apto, você tem condição de ensinar, e outra coisa é você compartilhar aquilo que você obtém como conhecimento e que você quer passar adiante. Então, o trabalho que eu venho fazendo através do ID Humanator e também dos meus vídeos é compartilhar aquilo que eu experimento, que eu estudo e que eu entendo na minha experiência evidente como eficaz. E que não é uma verdade absoluta, porque aquilo que serve para um pode não servir para outro por conta da morfogênese, da morfologia de cada pessoa, né? Então aqui o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: há mais de 20 anos que eu não vou ao hospital, que eu não tenho doença nenhuma. Eu tomo remédio para dor de dente somente. Para mais nada, não tomo remédio. Eu vivo sozinha há mais de 15 anos, completamente sozinha. Eu dedico totalmente a minha energia e a composição química, mental, energética para um propósito. Eu não tenho relacionamento sexual, eu tenho poucas relações de aproximação. Por quê? Por causa da necessidade de sensibilização dos sentidos para estudar dados multidimensionais, para estudar a fenomenologia. Por que eu escolhi estudar a fenomenologia? Porque a humanidade e muitos povos já foi extinta por fenomenologia. Ou seja, por acontecimentos que não são explicáveis da forma intelectual, racional ou acadêmica. Não há uma explicação completamente racional, está dentro do imponderável o que de fato ocorreu. E dentro do trabalho do nosso maravilhoso Miguel Nicoleles, ele fala uma coisa que é muito importante, que a humanidade trata a Terra e os acontecimentos como algo controlável e conhecido, sendo que nós temos aí datado ao longo da história inúmeros eventos fenomenológicos que mudaram povos e o destino da humanidade. De tempos em tempos, está retratado. E são fenômenos que ninguém sabe como de onde ocorrer, quando vão acontecer e por que acontecem. Ninguém sabe numa precisão, mas existem dados que nos permitem escalar através de um estudo aprofundado de
todo o histórico daqueles acontecimentos em âmbitos variados, de vários prismas, para poder então a gente compreender como que aquilo se dá. Então a gente sabe através dos estudos, isso não é algo meu, é algo cientificamente por pessoas que estudam essas fenomenologias, que o ódio materializa fogo, a mentira materializa água e a corrupção de massa materializa a contaminação de solo. Isto são informações das quais devemos prestar atenção. Qual é a qualidade humana na Terra para saber para onde está indo o funcionamento fenomenológico, do qual a humanidade não tem poder. Então, dentro disso, eu compartilhei com vocês o fato de que eu vivo só, eu tenho práticas cíclicas de jejum e depois eu passo a comer tudo. Depois tem períodos que, por exemplo, agora, tem 3 meses que eu não faço exercício, eu caminho. Eu medito caminhando, eu simplesmente paro tudo. Qual é esse período? É o período onde uma frequência, uma energia, uma demanda muito grande de massa negativa é jogada sobre mim. Porque quando essa demanda é jogada, isto é doença, o negativo que coletivos, que pessoas emanam para outra pessoa é uma doença. Não importa se existe uma razão positiva para isso. O ódio, a raiva, o desejo de vingança, de seja lá o que for, do predatório sobre o outro é doença, porque a lei é ama teu próximo como a ti mesmo. Porque o outro é você. Então, quando vem uma demanda muito grande, conhecendo o funcionamento da química de demanda de eletromagnetismo mental negativo e sabendo como que se dá a materialização, que é sobre a inflamação de fleuma, de bilis, ou seja, da temperatura do teu corpo, quando estou sobre uma demanda negativa muito grande, eu paro tudo. Eu impeço a alteração da temperatura do meu corpo, do meu emocional, para que aquilo que está sendo enviado não se materialize. Então, assim, eu venho me mantendo intacta fisicamente, emocionalmente. Claro, eu fico triste, eu choro, mas aquilo é transcendido pela compaixão e o conhecimento do que a humanidade está atravessando. E agora, com a condição da ressonância Schumann, com a condição da terra, do ar, dos vapores, de tudo que a gente está recebendo, que está absolutamente disfuncional e impregnado de lixo tóxico, as materializações de distúrbios comportamentais, emocionais e materializações do predatório é implacável. E poucos têm a condição de dominar, controlar e sobreviver a isso, reduzindo danos. Então aqui, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: compreenda, né? Aquilo que é enviado, quando uma pessoa se coloca num posicionamento onde ela acredita que ela pode fazer algo para prejudicar o outro, para matar, para destruir, para adoecer, para não sei o quê, esta pessoa está se colocando acima de Deus. Tudo na Terra é criação de Deus. Seja o Deus da polaridade negativa ou positiva, seja o Deus que você quiser. Mas tudo é
criação de Deus, e somente ele pode julgar e punir o próximo. Quando o homem se coloca nessa posição, ele está se colocando acima de Deus. E aquilo que ele faz, ele resolve com Deus. Não é você que tem que fazer nada com relação àquele que faz alguma coisa para você. Deus te julgue. Não tenha ódio, não tenha raiva. Agora, quando se torna algo vital, então você leva na lei dos homens. Mas você entrar na composição de ataque, de vingança, de combate, é entrar na doença. Então hoje eu estou fazendo 52 anos. E é simplesmente inacreditável que eu esteja aqui, porque eu levei muito tempo para conseguir me adaptar àquilo que foi pedido para mim, que era entender, estudar e me capacitar para colaborar com relação à fenomenologia que há na Terra, ou seja, a ciência de Cristo, a ciência de Cristo, a ciência de poderes que os homens podem trabalhar, poderes espirituais, a ciência de Cristo, de Buda, de todos aqueles que foram colocados na Terra para dar de iluminar os homens, todas as religiões. E todas as religiões, no meu entendimento, estão para iluminar o homem, mas ele, por ser filho de Deus, pode ter uma própria perspectiva e um próprio caminhar com essas ferramentas, porque ele é o filho de Deus e Deus pode sim se expressar através dele. Então a minha palavra aqui hoje é assim: a luta pelo poder, ela já é em si uma insanidade. Porque o poder não é uma conquista, o poder é um estado de ser, é algo que você possui dentro de você. E quando você possui esse poder, pode colocar todo mundo contra. Que o poder, ele é reto, ele é sólido, ele não pode ser alterado a partir do momento que sabe-se usar o poder que habita dentro de você. Qual é esse poder? Deus, a divindade, o sagrado, o divino. Então hoje eu tô aqui completando 52 anos, agradecendo a todas as pessoas que me amaram e que me odiaram, porque somente atravessando o ódio, os desejos de morte, os golpes, eu poderia então expressar a minha capacidade de sobrevivência e de conhecimento a respeito do funcionamento da sobrevivência do homem na Terra. Se ninguém me atacasse, se ninguém me odiasse, se ninguém me combatesse, eu não teria como mostrar que eu sou capaz de sobreviver. E quais são os valores para os quais eu me utilizo para sustentar a minha vida e aquilo de Deus que passa por mim e que eu compartilho? Muito importante dizer que tudo que eu produzo não me pertence, pertence a Deus. É uma materialização de Deus em mim. Então veja, boicotar ou impedir a evolução ou a materialização daquilo que uma pessoa faz é impedir Deus de se expressar. Porque cada pessoa é Deus se experimentando na Terra. Então, quando você impede o crescimento, a evolução, a materialização da obra de Deus em mim, quando você impede a minha
expressão, a minha evolução, a minha materialização, você está num combate com Deus, não comigo. E aí você se entende com Ele. Eu não vou fazer nada com relação a você, a menos que você tente tirar minha vida. Aí eu levo para a lei, que a lei é o quê? Um homem preparado por Deus para dar, de fazer, validar leis que são pertinentes às espirituais. Então, leva-se a este homem preparado para julgar. Do contrário, eu não vou punir e castigar outra pessoa, porque eu não sou Deus. Para punir e castigar a criação que é Ele no outro. Porque o outro também é Deus. Então eu deixo para o Deus maior, o Criador de tudo, resolver aquilo ali. E o Deus que está em mim apenas permanece na lei de ama teu próximo, oferecer a outra face, transcendência. E é por isso que eu continuo aqui e que hoje eu estou fazendo 52 anos. É hoje o dia da alegria e a tristeza nem pode pensar em chegar. Diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Gratidão a todos que me seguem, a todos que me amam, que me odeiam, a todos que caminham na vida com amor ou ódio ao meu lado. Porque é isso que dá de proporcionar a alquimia perfeita da evolução, para que eu possa chegar no meu devido lugar na cadeia cósmica evolutiva. Beijo no coração e gratidão absoluta.